Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse dia, esteja com você, você que está aí ao vivo acompanhando comigo aqui, e para você que está acompanhando gravado de alguma forma. Bem, eu quero começar com a leitura de Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e 2, que diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, versículo 1 e 2. No devocional de ontem, no devocional anterior, nós vimos que o Espírito Santo ele quer se revelar para nós e nos mostrar o seu poder agindo nas nossas vidas e nos mostrando o sobrenatural na simplicidade. No devocional de hoje, o Espírito Santo ele vai nos falar sobre o milagre que nos faz ouvir e com isso nos faz enxergar. E você, eu pergunto, você quer um milagre na sua vida hoje? Você quer um milagre? Se você pudesse falar para Cristo, Senhor, eu quero um milagre na minha vida hoje. Você diria sim para Ele? Você diria, Senhor, eu quero o meu milagre hoje? Então, você ouça o que o Espírito Santo quer falar durante todo o devocional para você hoje. Falar durante todo o devocional, para que você veja através da sua audição. Você vai ouvir e você vai ver o milagre acontecer. Se puder, em reverência à palavra, curva a sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse momento, Senhor, de unidade diante da tua palavra, diante da tua presença. Somos gratos, Paizinho, por esse dia. Somos gratos por podermos abrir a tua Bíblia, a tua palavra tão poderosa e lermos. Acima de tudo, termos o Espírito Santo para nos dar o entendimento necessário. Obrigado, Paizinho, por esse momento em unidade. Guia-nos pelas tuas veredas de justiça, Senhor. Se revela no dia de hoje para nós. Queremos ouvir o que o teu Espírito Santo tem a falar para nós. E queremos enxergar o milagre diante de nós. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, a leitura de hoje, ou melhor, as leituras de hoje, elas estão todas no livro de João. Todas no livro de João. Nós vamos começar a leitura a partir do capítulo 6, nos versículos de número 28 e 29. Então, se você tiver sua Bíblia aí, você acompanha. Se você não tiver, não tem problema, eu vou compartilhar aqui a minha tela com você para você acompanhar a leitura, ou melhor, as leituras que nós vamos fazer. À medida que eu fizer as leituras, lógico, você vai ter a opção aí de ficar ouvindo ou de comentar no final, quando eu parar a gravação, aí você comenta também, se você assim achar melhor. Se não, você pode também ligar o seu microfone e comentar alguma coisa. Deixa o Espírito Santo agir em você também. Deixa o Espírito Santo usar você para nos edificar. A primeira pergunta que eu quero que você responda é: o que Deus quer que nós façamos? A resposta nós encontramos aqui nos versículos que eu estou compartilhando na tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, não sei onde você está assistindo esse devocional, mas a palavra está aí. Olha só o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou.
É isso que Deus quer que nós façamos. Essa é a vontade dele, que nós possamos crer em Jesus Cristo. A simplicidade dessa vontade de Deus, muito grande, é uma simplicidade valiosa, porque ao passo em que eu creio em Jesus Cristo, toda a obra acontece, a obra de mudança de vida. Não dá para mim acreditar em Jesus Cristo e falar que eu creio nele e essa obra externa não ser evidenciada na minha vida. E o que é essa obra externa que é evidenciada na minha vida? É a forma com que eu falo, que muda, é a forma com a qual eu me comporto, que muda, é o pecado que eu não que eu praticava e não vou mais praticar. Então, há essa mudança em absolutamente tudo, a partir do ponto em que eu creio. Então, é bem simples. Se eu creio em Cristo, se eu creio que Ele veio, que Ele é meu Senhor, que Ele é meu Salvador, que Ele se entregou na cruz do Calvário, porque homem nenhum poderia fazer isso. Se eu creio nisso, então toda a minha vida ela muda e essa transformação ela vem de dentro para fora. Primeiro eu mudo internamente e depois o lado externo ele também muda. Só que tem uma outra pergunta que é parecida com a primeira. Lembra, a primeira pergunta é: o que Deus quer que nós façamos? A pergunta seguinte é: qual é o desejo de Deus para você? Daí a resposta parece ser igual, né? Parece ser igual a resposta. Mas não. A resposta para essa pergunta está também no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 40, logo em seguida. E no verso 40 diz assim: porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, muita atenção. Na pergunta 1, quando Deus revela o que Ele quer que nós façamos, que é crer no Filho, a transformação ela passa a habitar em mim. E de dentro para fora eu sou transformado, a minha vida muda, as minhas atitudes mudam, aquela pessoa que eu era já não habita mais em mim. E eu faço tudo diferente, porque eu amo Ele. Eu não sou mais o velho eu, mas o novo eu que habita em mim. Só que aqui no verso 40, essa transformação, ela fica evidente através da salvação que o Filho proporciona. Então, além da minha transformação interna e externa, esse desejo de Deus, agora o desejo, é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é uma vida eterna, é a vida ligada a Jesus, com o caráter de Jesus. É a nossa salvação. E mesmo que nós estejamos mortos no dia em que Cristo voltar, Ele vai nos ressuscitar nesse último dia. E nós habitaremos em uma morada eterna, onde não haverá choro, nem mortes, nem sofrimentos, nem ranger de dentes. Deu para entender a diferença? O que Deus quer que nós façamos, que nós creiamos nele, e isso trará mudança interna e externa. Se eu não mudo, se eu não mudo o meu agir interno e externo, então é porque eu não creio nele. Porque não tem como eu crer sem mudança. Não há crença verdadeira, fé verdadeira, quando não há mudança. Essa mudança, ela vai me proporcionar também, através do sacrifício de Cristo, através do sacrifício dele, a ressurreição do último dia e uma vida eterna ao lado de Deus. Daí vem uma terceira pergunta. Essa terceira pergunta é: o que disse Simão Pedro quando muitos outros estavam se afastando de Jesus?
O que disse Simão Pedro? Foi o que Simão Pedro falou. Todos nós sabemos o que ele disse, porque todos nós já assistimos isso em filme, já ouvimos pregações sobre isso e não é novidade. O Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 66 ao 69, diz: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Perceba uma coisa: Jesus, ele estava ensinando várias coisas que para aquelas pessoas confrontava aquilo que elas acreditavam. Jesus estava falando sobre comer o seu corpo, beber o seu sangue. Eu sou o pão, eu sou. Ah, e Jesus ele estava ali confrontando tudo aquilo que aquelas pessoas que estavam ouvindo e eles não estavam gostando daquilo. Eles não estavam gostando de ouvir que eles precisavam mudar de vida. Eles não estavam em nenhum momento gostando, porque eles estavam sendo confrontados com a mudança que eles deveriam ter. Então o que eles fazem? Eles dão as costas para Jesus e saem. Porém, Pedro fala para Jesus, após Jesus ali, numa certa irritação, fala: aí vocês não vão também não? Vão logo, vocês vão todo mundo embora também logo. Pedro, então, naquele momento, disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro lhe reconhece, junto com os demais apóstolos que lá ficaram, que Cristo, por mais que ele estivesse confrontando tudo aquilo que eles estavam, que eles pensavam, como eles eram, o ser que eles possuíam, que eles eram, que eles tinham aprendido, por mais que houvesse aquele confronto, eles sabiam quem era Jesus. Eu pergunto para você, você sabe quem é Jesus? A palavra, ela te confronta. Quando Jesus fala, arrependa-se, não peque, para que coisa pior não aconteça, o que você faz? Você dá as costas para ele e vai embora? Ou você é um filho obediente e obedece aquilo que Jesus falou para você? Qual é a sua atitude nesse momento? Porque aqui, ou você vai juntar, ou você vai espalhar. Nesse momento aqui, ou você vai juntar, ou você vai espalhar. Ou você vai parar de assistir esse devocional a partir daqui, porque isso te incomoda, mudar, deixar o pecado de lado, deixar o seu eu antigo, e não me diga que é difícil, eu sei que é difícil, mas é a opção que Cristo te dá: ou você deixa quem você era para segui-lo, ou então você não vai segui-lo porque você não quer deixar de lado aquela pessoa que você era, ou seja, que você é, porque você não mudou ainda. E não me diga que você está buscando, de alguma forma, que o sobrenatural aconteça na sua vida para mudar, porque essa mudança é uma decisão, é você quem decide mudar. Não é uma ação do Espírito Santo que vem com pó de pirim-pim-pim em você, e você muda. Essa mudança é uma decisão sua, é uma decisão sua perdoar, é uma decisão sua pedir perdão, é uma decisão sua ir para a igreja, é uma decisão sua seguir Jesus. De igual forma, é uma decisão sua permanecer como você está. Qual é a sua decisão nesse momento? Você precisa decidir, porque não tomar uma decisão é uma grande decisão. Ficar em cima do muro nesse momento será que eu mudo ou será que eu não mudo? Já é uma decisão. Já é a decisão de não mudar. Não existe para Deus ficar em cima do muro.
A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. É sim, sim, não, não. Quem comigo não junta, espalha. Quem não está com Cristo, está espalhado, irmão. Ou você junta ou você espalha. Não tem meio termo. Não tem purgatório, sabe? Isso aí não existe. Não tem purgatório. Ou você é, ou você não é. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. E se você não é de Cristo, de quem que você acha que você é? Hã? De quem que você acha que você é, se você não é de Cristo? Ou é ou não é, irmão. Não tem meio termo. É simples. É muito simples. Quem complica somos nós. As nossas decisões são falhas. E é por isso que a gente está aqui. Ou não foi por isso? Não foi por uma má decisão que tudo aconteceu lá no Jardim do Éden? Sim, foi. Então é uma decisão sua a partir de agora. Agora que você sabe o que Deus quer que nós façamos, o que que Deus quer que nós façamos, você sabe. Acreditar em Cristo. Agora você sabe qual é o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus para você? O desejo de Deus é que você seja salvo. Mas a decisão de ser salvo de quem é? De quem é a decisão? De quem é a decisão? A decisão aqui, se você vai aceitar o que está sendo dito ou não, é sua. É simplesmente sua. É igual o jovem rico. Qual é a decisão que você vai tomar? A partir daqui é um ponto muito importante da nossa lição. De você continuar aqui ou de você ir embora. Quarta pergunta. Como que Jesus sabia tanto? Como que Jesus sabia tanto se Jesus não teve a oportunidade de estudar? Na época já existiam faculdades que estudavam. Por que que Jesus sabia tanto? Por que que Jesus sabia tanto? Vamos lá. Resposta. João capítulo 7, versículo 15 e 17. 15, 16 e 17, que diz: Os judeus ficaram admirados e perguntaram: Como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: O meu ensino não é de mim, não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Lembra da primeira pergunta? O que é que Deus quer que nós façamos? Crer no Filho. Qual é o desejo de Deus? A partir do momento em que eu creio, que eu seja salvo. Então Jesus fala: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Você entende como tudo se conecta? Como é simples entender a palavra de Deus e que tudo se conecta? Tudo se conecta. E a partir do momento em que eu sei o que Deus quer que eu faça, que eu sei qual é o desejo de Deus, que eu sei qual é a decisão que eu tenho que tomar, que eu sei agora porque que Jesus sabia tanto, já que o ensinamento dele não vem dele próprio, mas daquele que o enviou, ou seja, do próprio Deus. O que acontece então se eu seguir a Jesus? O que é que vai acontecer? Eu vou ganhar casa própria. Ai, meu Deus, não. O que é que vai acontecer se você decidir seguir Jesus? A quinta pergunta.
A resposta está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12. João 8, 12. Diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas sempre terá a luz da vida. Jesus é a luz da vida. Quem segue Jesus sempre será iluminado por ele, sempre será luz, sempre será sal na vida das outras pessoas. Em nenhum momento Jesus nos disse que nós viveremos sem aflições. Muito pelo contrário, o que Jesus nos fala sempre é que nós sempre vamos estar em aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, aqui na quinta pergunta, o que acontece se você seguir Jesus é que ele vai estar com você, segurando na sua mão, dentro do seu barquinho, junto com você, provendo absolutamente tudo, não deixando faltar nada para você. Então agora nós já sabemos o que Deus quer que a gente faça, nós já sabemos o desejo de Deus para nós já sabemos que nós temos que tomar uma decisão de seguir a Jesus ou dar as costas para Ele, porque não tem o meu termo, ou eu sou ou eu não sou de Cristo, ou eu junto ou eu espalho, ou eu estou com Jesus ou eu estou contra Ele. Eu sei agora que Jesus sabia tanto, porque o ensino de Jesus vem daquele que o enviou. E agora eu sei o que acontece se eu seguir Jesus. Não é ganhar carro, não é ganhar casa própria. Não é sobre isso o evangelho. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre coisas. Nunca foi, nunca vai ser. Agora que eu sei isso, que eu sei tudo isso, o que é que faz então o verdadeiro discípulo de Jesus? Se você que está assistindo agora gravado, ou você que está assistindo aqui, o que é que faz o verdadeiro discípulo de Jesus? A resposta está no Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 31. Evangelho de João 8, 31. Olha o que é que faz aquele que é verdadeiramente um discípulo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, que haviam crido: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A palavra permanecer dá o sentido de continuidade, não é dia sim, dia não. Aqui não está escrito assim, ó. Aqui não, na sua Bíblia também não está escrito. Se tiver, você me mostra. Aqui não está escrito assim, ó. Se vocês ficarem dia sim, dia não, semana sim, semana não, um ano sim, um ano não, é só de dia ou é só de noite, é só na hora do almoço, na hora que vai orar, ou só de tarde, é só de madrugada, 5 da manhã no devocional, é só quando for fazer uma cirurgia, é só quando tiver com fome, é só quando tiver com frio, é só quando tiver com sede, é só quando tiver faltando comida, é só quando tiver faltando alimento, não está escrito isso. Aqui está dizendo, ó, permanecer. Permanecer é uma ação contínua. Permanecer onde? Firmes na minha palavra. Que palavra é essa? Meu Jesus amado, o que foi que você ouviu até agora? Que palavra é essa? A verdade. Quem é a verdade? É Cristo. É como se ele estivesse falando, ó, se vocês permanecerem em mim, em unidade comigo, igual como está escrito lá em João 17, no Evangelho de João, capítulo 17, uma oração linda que Deus, o próprio Deus faz por nós. Jesus faz essa oração linda, perfeita, maravilhosa. A maior oração descrita na Bíblia de Jesus fazendo por nós. É uma oração linda, nossa. Se nós permanecermos, não é dia sim, dia não. É permanecer. Se a gente permanecer,
verdadeiramente serão meus discípulos. E se eu não permanecer na palavra de Deus? Irmão, você quer explicação para quê? Se você não permanecer, você acha que você vai ser discípulo de Jesus? Lê aí qual a dificuldade que você tem de entender o que está escrito. Se você permanecer, você é discípulo. Se você não permanecer, você não é discípulo. Oi, simples assim. Já ouviu essa propaganda da Oi? Uma criancinha dizendo oi. É simples, igual uma criança falar oi. Qual a dificuldade de entender? Nenhuma. Então, vamos lá. A partir de agora, você sabe o que Deus quer que você faça. Crer nele. Agora você sabe qual é o desejo de Deus para você. É outra coisa. O desejo de Deus é que você seja salvo. Agora você sabe que você tem que tomar uma decisão. Porque a decisão para você ser salvo é se você aceitar ele e segui-lo. E não dar as costas para ele, como os outros fizeram. Então você tem que segui-lo. Você também sabe que Jesus sabia tanto e sabe tanto porque o ensinamento dele vem do próprio Deus. Você também agora sabe o que acontece se você seguir Jesus, que você vai ser luz, vai ser sal na vida de outras pessoas e que ele vai estar do seu lado nos momentos de maiores dificuldades da sua vida. Você sabe agora o que é ser um verdadeiro discípulo, que é permanecer na palavra, permanecer em Cristo. Não é dia sim, dia não, semana sim, semana não, noite sim, e de tarde não, de dia sim, de tarde não. É permanentemente. É uma ação contínua. Pergunta 7. O que faz aquele que permanece em Deus? Permanecendo em Deus, aquele que permanece em Deus. O que faz aquele que pertence a Deus? Pergunta 7. A resposta está no Evangelho de João, capítulo 8, logo em seguida, versículo 47. Diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Isso aqui é Jesus falando aos fariseus. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Pergunto para você: você pertence a Deus? Se a sua resposta é sim, sim, Joel, se eu pertenço a Deus, aqui o ouvir, a palavra ouvir, não é escutar. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. O escutar é quando a tua mãe fala assim: menino, vai lavar o prato. Aí você escuta, entra no ouvido e sai no outro. Isso é escutar. O ouvir significa obedecer. Ser obediente, obedecer. É o alfabeto do crente, daquele que crê. Não estou falando de religião, estou falando do que crê. Então, se eu obedeço a Deus, se eu creio em Cristo, se eu obedeço, se eu entendo a sua palavra, se eu entendo que a palavra vem do próprio Deus, se eu ouço a Deus, eu vou obedecer. Vou largar, deixar de ser quem eu era, deixar de falar palavrão, mudar as minhas atitudes. Se eu andava com decote, não vou mais andar. Se eu andava com roupa colada para ir para a igreja, mostrando a calcinha, eu não vou mais fazer isso. Por que isso é errado, irmão? Você vai fazer um irmão cair em tentação. Tem, de repente, gente dentro da igreja que tem problema com alcoolismo, que vai olhar para você e não vai sentir absolutamente nada. Tem gente dentro da igreja que tem problema de pornografia. Ele vai olhar para você e vai pecar um monte de vez lá por causa de você fez, porque você fez isso. Então não faça ninguém pecar, eu cair em tentação. Punha o vestido. Ah, irmão, mas eu não tenho dinheiro para comprar um vestido, não tenho dinheiro. Então tenta aí com a roupa que não seja tão colada. Sangue de Cristo tem poder. Mude suas atitudes. Não peque, não faça o outro pecar, cair em tentação. Seja luz na vida das outras pessoas, não treva. Ao invés de você fazer o irmão
Se salvar, você vai fazer o irmão é pecar e cair em tentação e ser morto. O sangue dele está nas suas mãos, você não está nem percebendo. Mude. Aquele que pertence a Deus ouve e obedece. Ouve o que Deus diz. Por que os fariseus não ouviam? Porque eles não pertenciam a Deus. Estavam enraigados na sua religiosidade. Então, olha, agora você sabe 7 coisas a respeito de Deus, aquilo que o Espírito Santo quer te revelar. Primeiro, você sabe o que Deus quer que você faça. Segundo, você sabe o desejo de Deus para você. Terceiro, você sabe que você tem que tomar uma decisão. Quarto, você sabe que Jesus sabia tanto, porque o conhecimento dele vem do próprio Deus. Quinto, você conhece agora o que vai acontecer se você seguir Jesus. Sexto, você sabe o que faz um verdadeiro discípulo. O verdadeiro, não é o falso, é o verdadeiro discípulo. Sétimo, o que faz aquele que pertence a Deus? Aquele que pertence a Deus, está aí na sua tela. Aquele que pertence a Deus, o que é que faz? Ouve. Vamos então ver o milagre acontecer? Você quer ver o milagre acontecer? Tudo isso que Jesus nos ensina. Agora o milagre acontece. O milagre acontece na sua frente. O milagre acontece na sua frente e o milagre vai acontecer na sua vida. Se você tiver uma ação. Preste, por favor, se você não entendeu, volta. Assiste de novo até aqui. Eu vou repetir. Até agora você conheceu 7 coisas a respeito do que o Espírito Santo quer revelar para você, tudo aquilo que o Espírito Santo falou para você que você tem que fazer. A partir de agora nós vamos ver isso acontecendo. O milagre acontecendo. E esse milagre vai acontecer na sua vida, se você tiver uma atitude. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 11. Diz assim: Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que eu fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Jesus aqui ele faz uma cura. Ele cura um cego de nascença. Esse homem era cego de nascença. E ele vai falar com os sacerdotes. Ele vai falar a respeito do que aconteceu. Jesus estava passando por ali. Aquele homem pede para ser curado. Jesus cospe no chão, pega areia com cuspe misturado e passa nos olhos do homem cego. E ele fala, presta atenção, ó, Jesus fala para você ouvir, para o ceguinho ouvir. Jesus falou para ele ouvir. E ele disse: vai e se lava no tanque de Siloé. Para pensar. Deixa o Espírito Santo falar para você. Você acha que Jesus não tinha o poder para fazer o homem voltar a enxergar sem passar o cuspe no chão, fazer o lodo, botar nos olhos dele? Você acha que Jesus não tinha o poder de só falar assim, ó, enxergue, e ele enxergar? Você acha que Jesus não tinha esse poder? Irmão, Jesus tinha esse poder sim. Mas por que nem a gente fala, né? Porque cargas d'água Jesus faz lodo, coloca nos olhos daquele homem cego de nascença e fala para ele ouvir, vai no tanque e se lava. Porque Jesus precisava que aquele homem ali obedecesse, o ouvisse, sem saber quem ele era, mas ouvisse e fosse ele
Eu falo sem saber quem ele era porque o homem não via, não enxergava. E daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, Jesus, ele faz o lodo, põe e ele fala, vai e se lava. E o homem ali, eu não sei se alguém ajudou ele a chegar no tanque de Siloé, eu não faço a menor ideia se ele foi tateando, se ele foi perguntando, ei, fulano, eu tô aqui cego, onde é que é o tanque? É ali, tá bom, eu vai. Aí chega no outro, ei, fulano, onde é que é o tanque? É mais pra lá, e tá bom, eu vou. Eu não sei se ele foi assim, ou se ele já sabia o caminho, eu não faço a menor ideia, eu sei que ele foi, ele se lavou, ele ouviu o que Jesus falou para ele fazer, ele se lavou e enxergou. Eu vou repetir. Você sabe o que Deus quer que você faça. Hoje você sabe qual é o desejo de Deus para você. Hoje você sabe que você tem que tomar uma decisão, dar as costas para Jesus ou fazer aquilo que ele está falando para você fazer. Você sabe agora por que Jesus sabia tanto? Ele sabia tanto porque o ensinamento dele vem do próprio Deus. Você sabe o que acontece se você seguir a Jesus. Agora você sabe também o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você também agora sabe o que faz aquele que pertence a Deus. É o que pertence a Deus. Pergunto, qual é a ação que você vai fazer? E aquele homem foi e fez. E olha só o que é que acontece quando o homem que tinha sido cego respondeu aos líderes judeus que não acreditavam nele. Porque mesmo algumas pessoas assistindo a gravação desse vídeo, elas não vão acreditar nesse milagre, por incrível que pareça, ou não vão acreditar naquilo que está sendo proferido nesse momento. E olha só o que acontece no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 30 ao 33. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua verdade. Pratica a sua verdade, isso é uma ação. Pratica a sua verdade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Esse cego, que já não era mais cego, tem a certeza daquele de quem o curou. Ele tem a certeza que Jesus é filho de Deus, é o Messias, mesmo sem ter o visto. Porque quando ele sai da presença de Jesus para ir se lavar, ele ainda estava cego. Então ele não tinha visto Jesus ainda. Ele começa no versículo 30 falando da incredulidade. Ele ficou pasmo diante da incredulidade daquelas pessoas que não acreditavam naquele que ele estava falando que tinha curado ele. São pessoas que conheciam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, eles conheciam a Torá, sabiam a Torá do início ao fim decorado, memorizado, sabiam absolutamente tudo, mas não conseguiam entender ali que Jesus era o Messias. Não conseguiam entender. Eu gosto muito de usar uma comparação. É igual você chegar para um advogado trabalhista e perguntar para ele sobre os seus direitos, e o advogado trabalhista falar para você, diz, olha, desculpa, eu não sei. Não sei nem onde é que dá a entrada em que vara que eu vou dar a entrada. Sério mesmo que você é um advogado? Então, o homem ficou pasmo dessa forma. Poxa, vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Ó, então não importa se vocês sabem ou não. Ele abriu os meus olhos, ele me fez enxergar. E aí, aqui, o ex-ceguinho, ele cita a passagem de Isaías que eu fiz, a abertura desse devocional, quando ele diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. O princípio da sabedoria é o quê? Temor ao Senhor.
Está em Provérbios, né? A prática da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Você não pegou ainda? Volta que assiste de novo. Vai lá do início, assiste de novo, que eu repeti umas 7 vezes para você. A prática da vontade de Deus. E aí ele continua: ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Irmão, vou falar uma coisa para você. Eu, Joelce, eu era um cego de nascença. Jesus abriu os meus olhos. Eu hoje enxergo Cristo na minha frente. Eu vejo a palavra de Deus. Eu falo com Jesus todos os dias. Eu ouço a sua voz. Como uma ovelha, eu reconheço o som da voz do meu pastor, Cristo. Eu sei quando ele fala comigo, é claro para mim como água, é transparente, é límpido. Cristo, então fala comigo, fala com você. Nesse momento, ele está abrindo seus olhos para que você possa ali naquele momento acreditar e crer que ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Declare, reconheça como esse ex-ceguinho reconheceu. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Olha aqui como é extraordinário. E aí vem uma última pergunta. Você crê que Jesus é o Filho do Homem? Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 35 ao 38, a gente observa o diálogo do ex-ceguinho com Jesus. Versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Jesus ouviu que aquelas pessoas para quem o ceguinho estava falando expulsaram ele da sinagoga, expulsaram ele ali. Jesus chega para aquele homem e fala: Você crê no Filho do Homem? Aí perguntou o ceguinho, que não era mais cego: Quem é ele? Para que eu creia nele. Ele não sabia quem era Jesus, ele não tinha visto Jesus ainda. Ele não sabia se Jesus era preto, se era branco, se era moreno, se era calvo, se era baixo, se era índio, se era. Não sabia se tinha barba, se não tinha. Ele não sabia. Apenas creu. Ele creu naquilo que foi dito para ele: vai e se lava. Ele foi e fez. E ele pergunta agora: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Então Jesus se revela. Disse Jesus: Você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Irmão, Jesus está falando com você nesse momento. Ele está dizendo para você que ele está do seu lado. Que você pode sim chorar aí do lado, que ele está ouvindo você. Ele ouve as suas orações, porque você está arrependido. Mas você não pode mais praticar esse pecado. É ir obedecer ao seu comando. Vai e se lava, vai e não peques mais. O que teria acontecido se o ceguinho não tivesse ido se lavar? Você acha que ele teria voltado a enxergar? Não. Ele só voltou a enxergar porque ele obedeceu. Porque ele foi executar o plano, foi até o fim. Você quer o milagre na sua vida? Então se aparte do pecado. Deixa o pecado de lado. Deixa os pensamentos homicidas de lado. Deixa os pensamentos de suicídio de lado. Deixa os pensamentos de usar droga de lado. Deixa esses pensamentos para trás.
Volte os seus olhos para o seu Criador. É isso que Ele quer. Que você olhe para Ele. É isso que Ele quer, que você olhe para Ele, que você o ouça, que você o enxergue. Enxergue-o na sua frente. É isso que Ele quer. Então o homem disse: Senhor, eu creio. Em seguida, o adorou. Eu sou esse homem. Se você não entendeu, você é esse homem. Você é esse homem. Se você ainda está cego, só cabe a você tomar uma decisão para voltar a enxergar. Porque você ouviu o Espírito Santo falar com você em mais esse dia. Qual é a sua ação? Dar as costas para Jesus, porque os seus ensinamentos são duros e amorosos, mas duros? Ou a sua decisão é obedecê-lo? A decisão é sua, irmão. O milagre vai acontecer dependendo daquilo que você vai fazer. Você vai até o tanque se lavar? Ou você vai pegar um pano e tirar o lodo dos seus olhos e continuar cego? Se você puder, curva sua cabeça e faz essa oração comigo. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento de unidade na tua presença. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui, Pai, o Senhor cuidou de nós com graça, com misericórdia. Pai, cuida de nós nesse dia. Livra-nos do homem mal, do laço do passarinheiro. Que possamos estar, Pai, diante de Ti, livres do pecado. Em nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos ouvir e agora enxergar. Obrigado por se revelar a nós. Obrigado pelo milagre nas nossas vidas. Obrigado, Paizinho. É o que nós oramos. É o que nós te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. E que seja feita sempre a Tua vontade nas nossas vidas. Amém.